Bem, meus irmãos, bom dia a todos. Graças a Deus por mais esse momento que nós nos reunimos. Que o Senhor nos dê um dia de convicção na fé que nós temos, em meio aos sofrimentos, em meio às circunstâncias que nos acometem, né? Hoje, meus irmãos, nós veremos uma aplicação do método de estudo bíblico que nós vimos no domingo passado, né? Essa aplicação é uma forma de tentar fixar, né, melhor aquilo que nós lembramos no domingo passado. E eu digo lembramos porque o simples fato de nós estarmos em uma igreja que constantemente nos oferece a pregação fiel da palavra, o ensino fiel das Escrituras, nós já somos o tempo todo exortados e ensinados a não somente ler as Escrituras, mas estudá-las, né, e buscar ali a verdade que o Senhor nos traz para a nossa edificação. Então, que fique bem claro isso, né? Aquilo que nós estamos vendo aqui não é nada novo para nós, né? Nós recebemos isso constantemente nas nossas pregações e ensinos, e também já houve momentos antes onde isso também nos foi dito, né? A importância do estudo, a necessidade de entendermos a importância das Escrituras para nós, tá? Então, hoje nós veremos uma aplicação daquilo que nós vimos, né, no domingo passado. Só lembrando, né, aquilo que nós vimos, um pouco eco mesmo. Lembrando aquilo que nós vimos, nós estamos estudando esse livro, né, ou com base nesse livro, na verdade, né, Vivendo na Palavra, e ele utiliza basicamente 3 passos para o estudo bíblico, né? A observação, a interpretação e a aplicação. Então nós vimos que, né, no domingo passado, nós vimos a motivação que o autor dá para que nós estudemos as Escrituras e assim façamos utilizando um método apropriado para isso, né? E vimos que esse método se resume a essas 3 etapas, a esses 3 passos, eu devo lembrar aos irmãos e o autor enfatiza isso muito, né? Que o método consiste em dar certos passos em uma certa ordem, buscando um certo resultado. Então, não são quaisquer passos, nem qualquer ordem, muito menos buscar qualquer resultado, né? E a ênfase está, inclusive, nesse resultado, né? O que é que nós buscamos quando nós estudamos as Escrituras? E esse é um ponto fundamental do porquê nós estudamos as Escrituras. Porque não pode ser somente para satisfazer a nossa curiosidade, não é para que nós apenas possamos adquirir um conhecimento a respeito de Deus, como se pudéssemos esquadrinhar ali a Deus somente, mas para que possamos crescer em piedade, né? Então, é isso basicamente que nós vimos, né? Nós vimos o porquê as pessoas não estudam as Escrituras, e nós vimos exemplos que foram dados a respeito disso, né? O livro traz 6 exemplos, 6 perfis de pessoas, e nós vimos 3 principalmente, né? Que foram aqueles que não estudam por não ver relevância, aqueles que não estudam por não compreenderem que não tem capacidade para isso, e aqueles que não estudam por não colocar prioridade em relação a isso, né? Mais uma vez eu repito, nós fomos ensinados a respeito disso em vários outros momentos. Nós vimos também, né, o autor também ele faz um capítulo sobre por que estudar a Bíblia, qual a importância disso, e nós, resumindo aqui, ele nos mostra, né, nos lembra que estudar as Escrituras não é uma questão de opção. O crente não tem essa opção de querer ou não estudar as Escrituras, mas é algo essencial à vida do crente. Sem o estudo, e o estudo buscando, né, esse propósito, esse resultado específico, o crente definha, né? E nós vimos que esse estudo bíblico é essencial para o crescimento, para a maturidade, né, e para a eficácia. Nós vimos esses 3 pontos, né? E nós vimos também que o porquê de existir um método, né? Até eu coloquei aqui essa imagem
em homenagem aos eletricistas aqui da igreja, né? Porque é um método de estudar a Bíblia, né? Imagine nosso irmão aí, dando Cleito, né? Subindo aí um poste sem nenhuma técnica, sem nenhum treinamento, sem nenhum EPI, né? Silva está em treinamento ainda, né, Silva? Está faltando umas partes aí. Mas imagine, né? É preciso lembrar que essa é uma questão de vida ou morte, né? Estudar corretamente as Escrituras é uma questão de vida ou morte. Então, nós precisamos entender isso, né? E nos lembrar constantemente disso. E nós vimos os 3 passos de forma muito rápida, né? O primeiro como sendo a observação, onde nós vamos olhar para o texto e investigar ali no texto, fazer perguntas ao texto, né? O que nós estamos vendo, quem está falando, o que está acontecendo ali. A nossa preocupação de início nessa etapa não é de ter todas as respostas, mas de levantar esses questionamentos e ir perguntando e tentando respondê-los com base no texto, né? Nosso papel ali, eu falei, o papel do detetive, né, que vai investigar os fatos, o que é que nós estamos vendo. E essa é uma etapa muito importante, meus irmãos, porque muitas vezes, e não só no estudo das Escrituras, mas muitas vezes nós olhamos e não observamos, né? Nós olhamos e não enxergamos como deveríamos enxergar, né? Captando ali o que está ao nosso redor. Essa é a observação. Nós vimos também que nessa etapa nós devemos observar, né, os termos importantes do texto, a estrutura do texto, a forma literária do texto, a atmosfera do texto, ou seja, o que é que está acontecendo ali, né, por que o autor escreveu aquilo, né, ou o que é que ele está tentando corrigir, qual é o ambiente que está sendo formado, né? E aí, meus irmãos, vocês podem até se questionar e pensar assim, mas para isso eu teria que ter literatura disponível, né? Eu teria que ter ferramentas de estudo das mais diversas, mas é claro que com as ferramentas e com livros e com tudo isso você consegue se aprofundar ainda mais, mas para esse estudo que nós estamos falando aqui, a ideia é que o próprio texto, a sua Bíblia, e talvez, no caso, você tendo uma Bíblia de estudo, isso ajuda ainda mais, né? Uma boa Bíblia de estudo, você possa responder essas perguntas. Porque muito dessas respostas, meus irmãos, eu diria que quase que todas, né? Grande maioria delas estão no próprio texto. Então, por exemplo, quando você vai ler Filipenses, que é não por acaso, é um texto que nós veremos hoje, né? Você, à medida que você vai lendo e relendo esse texto, você começa a tomar posse daquele texto, vamos dizer assim, né? O termo assim parece bem, né? Mas a ficar cada vez mais íntimo do texto, de forma que você começa a entender o fluxo de pensamento do autor, a entender por que ele estava escrevendo aquilo, qual é o ambiente, né? Então, é uma questão realmente de técnica, né? No sentido de saber utilizar um método, mas também de persistência ali, né? O pastor John MacArthur, ele tem um livro que fala sobre o estudo das Escrituras. E ele falando sobre qual é a técnica, né, dele, qual é o método dele. É claro, meus irmãos, quando eu falo técnica, né, nós conversamos sobre isso no domingo passado, eu não estou aqui tornando o estudo das Escrituras frio, não, de forma nenhuma. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos conduz a entender, e somente pelo Espírito Santo nós entendemos a revelação do Senhor. Mas é o propósito, né, que nós colocamos ali no estudo. O pastor John MacArthur ele diz que sempre que ele faz os seus estudos, ele passa um mês lendo somente aquilo que ele está estudando, na verdade, em um horário reservado àquele livro que ele está estudando. Então, por exemplo, se o pastor John MacArthur está estudando a Epístola de Filipenses, todo mês, todos os dias, ele lê toda a Epístola de Filipenses. E aí ele vai depois estudando, até que ele diz que o maior desafio é até o 15º dia. Depois disso fica mais tranquilo. Mas nós precisamos entender que as respostas estão no texto. Nós precisamos observar o texto. E cada vez que você vai lendo de novo, você vai encontrando novas perguntas e novas respostas. Depois nós temos a interpretação, né, que é o que significa aquilo que nós observamos. E aí cabe lembrar, quanto melhor for a etapa de observação, quanto mais tempo você passou observando o texto, perguntando ali, respondendo questões sobre o texto, mais essa etapa de interpretação vai ser precisa e também mais rápida, né? Então,
A etapa de observação é crucial também para a interpretação. E nós vimos que a interpretação é essencial para evitar grandes problemas, né? Grandes heresias surgiram de uma falta de uma interpretação correta das Escrituras, né? Porque existem os riscos associados à interpretação. Existe o risco de ler de forma errada, existe o risco de distorcer as Escrituras, de achar que elas se contradizem, o que não acontece nunca. Existe o risco do subjetivismo, né? De crer que o que o autor está passando ali naquele texto é aquilo que o seu coração acha que é o melhor, né? De achar que é a sua emoção que vai dizer o que o autor está querendo nos passar ali. Existe o erro do relativismo, né? Então, tudo isso precisa ser evitado por meio de uma boa interpretação. Por quê? Porque existem barreiras à interpretação, né? Barreiras de linguagem, a forma como os textos foram escritos, o idioma, que não é o nosso diretamente, né? Existem as barreiras culturais, as barreiras da literatura, né? A forma de escrever os textos, de comunicação. Todas essas são barreiras que devem ser ultrapassadas por meio da interpretação do texto. E depois disso vem a etapa que talvez, eu não diria que é a mais importante, porque ela depende também das outras, né? Mas ela também é essencial, como qualquer um dos outros etapas, né? Que é a aplicação. Por quê? Porque se nós observarmos o texto e entendermos o significado do texto, mas não aplicarmos às nossas vidas, o resultado, o propósito do estudo das Escrituras não foi alcançado, que é justamente sermos transformados, edificados por meio do poder do Evangelho, por meio do poder da Palavra de Deus que está ali revelada nas Escrituras. Então, sem a aplicação, sem conseguirmos entender como aquela verdade que nós observamos, que nós interpretamos, ela pode nos transformar, nos modificar, de modo que sejamos mais conformados, um pouco mais conformados à imagem de Cristo, nosso Senhor. De que serviu esse estudo, né? Então, essa é uma etapa importantíssima também, como o texto funciona para mim, como ele se aplica para mim, né? E aí nós chegamos no exercício que nós faremos hoje. Eu pedi para os irmãos trazerem caderno, né, e caneta para que a gente possa, para que vocês possam ir fazendo alguns comentários, né? Você pode usar a sua Bíblia também, né? Algumas pessoas gostam de riscar mais na Bíblia, mas fiquem à vontade aí quanto a isso, tá? Nós vamos fazer um exercício, meus irmãos, de aplicação desse método de estudo das Escrituras, do método de observação, interpretação e a aplicação. E antes desse exercício, eu gostaria só de dar algumas dicas, que não são minhas, né? São dicas do próprio autor do livro, e muito disso nós já ouvimos aqui várias vezes, como eu já comentei, mas eu quero lembrar os irmãos a respeito disso, né? Algumas dicas antes do estudo das Escrituras, antes de nós nos determos a estudar um texto específico. E a primeira delas, que não está aqui no slide, meus irmãos, eu quero lembrar de algo que, inclusive, o pastor nos falou aqui há um tempo atrás, de reservar um tempo específico só para o estudo das Escrituras. Como assim? É muito comum que nós façamos a leitura anual da Bíblia, né? A gente sente valer ali de forma corrida, né? Antigo e Novo Testamento, mas associado a isso, não é excluindo isso, mas associado a isso, é muito bom também que nós estudemos um livro específico da Bíblia, enquanto lemos toda a Bíblia também. Então, reservar um tempo para estudar, por exemplo, algum livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, uma epístola que são mais curtas, né, e carregadas de verdades e de aplicações para nós. Isso é algo que vai nos engrandecer muito em relação a essa busca por comunhão com o Senhor, né, por conhecimento e piedade. Então, se os irmãos não fazem isso, procurem fazer, que vocês vão perceber o quanto os irmãos serão edificados com isso. Mas antes, algumas dicas, né? A primeira dica, meus irmãos, parece meio óbvia, mas é ler, né? Antes de estudar a Bíblia, é preciso ler a Bíblia. Por que eu digo que parece meio óbvio? Porque algumas pessoas, é muito comum, né, você encontrar, e isso já aconteceu comigo várias vezes, você
você vai ler as Escrituras e de repente você se desconecta do que tá lendo ali. Você de repente a sua mente viaja, né? Ou então você está lendo as Escrituras sem um plano específico, sem um propósito bem traçado. Você está lendo as Escrituras como se fosse aquela pessoa que está passando os canais da TV no controle remoto, né? Só buscando algo que te agrade ali, né? Então, é preciso saber que nós devemos, antes de tudo, ler as Escrituras com um propósito bem definido, né? Com um esforço consciente e concentrado de estudar, reconhecendo ali a palavra do Senhor, a revelação de Deus para nós. Então, devemos ler as Escrituras. Algumas dicas em relação a essa leitura, né? Com oração, isso aqui é essencial, meus irmãos. A oração, ela é um par combinado da leitura bíblica, porque nós devemos orar para ler as Escrituras e ler para podermos orar as Escrituras. Então, nós nunca devemos achar que estamos indo à palavra do Senhor como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma informação a mais qualquer que nós estamos adquirindo, de forma nenhuma. Então, nós precisamos saber que dependemos do Senhor para o conhecermos, né? E isso nós fazemos por meio da oração, junto da leitura, né? Devemos ler várias vezes o texto que nós estamos estudando. Essa é uma técnica muito interessante, meus irmãos, muito importante. Você, por exemplo, você vai estudar um parágrafo, vamos supor que você começou a ler uma epístola, né? Filipenses, começou a estudar a epístola de Filipenses. E aí você vai ver lá os parágrafos que estão separados na sua Bíblia. Então você vai lendo, você vai estudar aquele parágrafo naquele dia, você vai ler várias vezes aquele parágrafo. Vai ler e reler, e se possível, se for possível, em outras versões, em outras traduções. E se for possível ainda, né, se você tiver a possibilidade de ler em uma outra língua, né, um espanhol, arranhar um espanhol ou um inglês aí, é até bom também, porque você vai vendo diferentes traduções disso, né? Mas o ideal é ler e reler várias vezes o mesmo parágrafo. E sempre com propósito, meus irmãos. Essa leitura precisa ser feita com propósito. E o que é esse propósito? É uma leitura com um objetivo de buscar entender qual é a intenção, qual foi a intenção do autor. Porque aquilo que foi escrito, que foi registrado nas Sagradas Escrituras, foi registrado intencionalmente. Tanto o autor que ali escreveu, né, que escreveu aquelas palavras, quanto o Espírito Santo que iluminou aquele autor, estes foram intencionais em descrever, em comunicar algo aos santos, e isso precisa ser buscado nas Escrituras. Esse é o propósito que eu estou falando aqui, meus irmãos. A segunda dica é o registro, né? Sempre que nós estamos estudando as Escrituras, é bom registrar isso, seja na Bíblia, seja num caderno de estudo que você tenha. À medida que você vai entendendo algo, você registra. À medida que você vai deixando de entender algo, você registra também. À medida que você vai questionando algo que você viu ali, você registra. Observações simples, você deve registrar. Por quê? Porque à medida que você for relendo aquele texto, meus irmãos, vocês vão lembrar daquilo que vocês já conseguiram observar e vão também poder perceber outras observações que vocês conseguiram encontrar e respostas que vocês conseguiram encontrar. Então, é importante também registrar aquilo que vocês estão estudando. E a última dica é meditar, né? E essa é algo fantástico, meus irmãos, das Escrituras. Você, ao estudar um parágrafo, ao conseguir ter mais intimidade com aquele texto, com aquela porção das Escrituras, você ir meditando, refletindo ao longo do seu dia, por mais que você não esteja ali, você passou meia hora só estudando aquele texto, na sua casa, no seu trabalho, no seu intervalo, o que for. Mas ao longo de todo o restante do dia, você pode meditar. Eu esqueci agora o termo daquele... Não, os animais que ficam... Ruminar, pronto, exatamente. Você pode ficar ruminando, né, aquele alimento que você recebeu da parte do Senhor. Porque, e qual é, meus irmãos, a, qual é a graça disso? Né? A graça que o Senhor nos dá por meio disso. É de nós
por meio disso, meus irmãos, nós vamos aplicando no nosso dia. Então, quando nós estamos com aquele texto em nossa mente, buscando o Senhor por meio daquele texto, nós vamos nos deparando no nosso dia a dia, no nosso mundo que é mau, e nós vamos entendendo como aquele texto se aplica em nossas vidas. Então, o refletir, como os irmãos já ouviram aqui várias vezes, o meditar nas Escrituras, né? Como o Salmo 1 nos instrui, é uma ferramenta poderosíssima de nós conhecermos ao Senhor e nos relacionarmos com o Senhor. Ok, nós vamos começar pelo método da observação, e aqui, meus irmãos, eu vou utilizar com os irmãos o método das 6 perguntas para a observação, que é o que o autor nos indica, né? Então, o autor desse livro, ele nos disse que quando nós chegamos a um texto, nós devemos responder 6 perguntas a respeito desse texto, né? E aí, meus irmãos, isso aqui é técnica mesmo. Com o tempo, os irmãos vão ficar fazendo essas perguntas de forma mais automática, né? Lembrando dessas perguntas e buscando as respostas de forma mais fácil, mas ainda assim é bom registrar, como eu falei, né, lá nas dicas anteriores. Então, essas são as 6 perguntas que nós estudaremos aqui. Quem, o que, onde, quando, por quê e para quê. Além disso, na etapa de observação, é importante também lembrar que nós devemos buscar quais são os termos importantes daquele texto. Por quê? Porque aqueles termos importantes vão definir a ideia que o autor está querendo passar. Então, nós veremos isso também nesse exemplo de hoje. Meus irmãos, nós sempre devemos estudar parágrafos ou porções das Escrituras. Até porque, como nós veremos e como nós já vimos em vários momentos aqui, o contexto é importantíssimo. Para a interpretação, o contexto daquele texto, né, tanto o contexto literário, como nós vamos ver, aquilo que está escrito antes, aquilo que está escrito depois, o contexto cultural, histórico, isso é muito importante. Então, é muito complicado você pegar versículos isolados para estudar, por conta dessa necessidade de contexto, tá? Eu trarei aqui um único versículo para o nosso exercício por uma questão de tempo, porque senão a gente vai passar aqui muito tempo e não conseguiria fazer muita coisa. Então, nós trabalharemos aqui em um único versículo, que é o versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses. Por isso, nós lemos hoje na liturgia o capítulo 3, do 1 ao 11, e nós buscaremos aplicar esse método nesse versículo, né, para que a gente possa entender melhor o que o autor estava nos passando aqui por meio desse versículo, certo? Eu quero também avisar os irmãos que muitas dessas perguntas que nós veremos aqui no método da observação, elas não precisam ser respondidas em cada um dos parágrafos que você está estudando. Então, por exemplo, se você vai estudar um livro específico da Bíblia, Filipenses, né, ou qualquer outra epístola, ou um evangelho, a grande maioria dessas perguntas você vai responder no início desse estudo, né? Por exemplo, quem está escrevendo? É importante saber quem está escrevendo. Quem está recebendo esses escritos? Para quem? Qual o propósito disso? A maioria dessas perguntas vocês vão responder no início do estudo daquele livro. E depois vão utilizar somente essas respostas, né? Então, é preciso lembrar disso. Nós estamos pegando aqui um versículo específico, né? Isolado, mas muitas dessas respostas nós já obteremos no início do nosso estudo. Então, a primeira pergunta é quem? Né? Quem são as pessoas envolvidas nesse texto? O que você sabe, né? O que se sabe a respeito dessas pessoas? O que essas pessoas estão dizendo? Meus irmãos, isso é importante e talvez em uma primeira leitura do versículo ou do texto você não vá perceber a importância de determinar isso, mas você depois de ler e reler várias vezes, de iniciar o estudo daquele livro, por exemplo, você conseguirá ver a importância disso. Por exemplo, quem escreveu esse versículo? Nós sabemos que foi Paulo. Por que nós sabemos? Porque quando você vai lá na sua Bíblia, tem lá Epístola de Paulo aos Filipenses, né? Muitas Bíblias de estudo trazem uma introdução bem interessante a respeito do autor, da data, do contexto histórico. Muitas Bíblias de estudo trazem isso. E vocês devem ir a esses complementos da Bíblia, né, para que possam responder essas perguntas. Ok, quem são as pessoas do texto, meus irmãos? Quais pessoas, né, estão envolvidas nesse versículo aqui?
Paulo, né? Quem mais? Os filipenses, né? Tem alguém mais? Paulo e os filipenses? E aí? Tem aqueles que estão sendo combatidos pelo apóstolo Paulo aqui, né? O apóstolo Paulo diz, acautelai-vos, ele faz isso 3 vezes, não vou adiantar aqui, não vou dar spoiler. Acautelai-vos, aí ele diz, dos cães, dos maus obreiros e dos da falsa circuncisão. Então tem outros aqui. Nós poderíamos, inclusive, perguntar, durante o estudo desse versículo, você poderia perguntar, aqui nós temos somente mais um grupo de pessoas, ou cada um desses aí, os cães é um grupo, os maus obreiros é outro grupo, e os da falsa circuncisão é outro grupo? Você poderia perguntar isso, para depois tentar responder isso, né? Então, existe um outro grupo de pessoas aqui que está envolvido nesse texto. E por que é importante perceber isso, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo está exortando firmemente aqui, dando uma ordem aos filipenses, né, acautelai-vos, e com uma ênfase, repetindo 3 vezes essa ordem desse grupo, porque eles devem trazer algum tipo de perigo. Então, observem que é importante perceber que existe esse grupo aí sendo levantado, sendo apresentado nesse versículo, e que esse grupo não é um grupo qualquer, mas um grupo que pode trazer grande perigo aos filipenses. Então, é uma pergunta que é muito válida, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas aí nesse texto? A próxima pergunta é o quê? O que está acontecendo no texto? Qual é o argumento, né? Qual o ponto do autor? O que o autor está comunicando? Olhando para esse versículo, né? Especificamente para esse versículo, o que está acontecendo? E aí eu peço que algum dos irmãos responda isso, e se possível também algum dos irmãos conseguem ver alguma outra pergunta a ser feita relacionada a esse o que, né? Nesse versículo, né? E eu estou falando isso para tentar instigá-los a buscar essas perguntas, né? Relacionado a isso, ao que está acontecendo nesse texto. Que perguntas a mais vocês fariam aí, né? E aí, o que está acontecendo no texto? O que está acontecendo nesse versículo? De cara, nós vemos que existe aí uma exortação, né? Uma ordem de cuidado com um grupo de pessoas. É isso que está acontecendo. Então, é preciso ter cuidado com um grupo específico de pessoas. Ok. Que outra pergunta nós poderíamos fazer? Cuidado com o quê, né? Pode ser. Cuidado com o quê? O que essas pessoas fazem, né? O que a falta desse cuidado poderia levar os filipenses a fazer? Observe, meus irmãos, que nós estamos aqui numa etapa de observação. Nesse momento, por mais que você queira adiantar, você não deveria, nesse momento, dizer assim, o que é que isso pode trazer de problema para mim? Por enquanto, ainda não. É melhor você continuar aqui. Quais os riscos, né, poderiam ser oferecidos aqui aos filipenses? O que quer dizer cães? O que quer dizer maus obreiros? Todas essas são perguntas, meus irmãos, que na etapa de observação você vai fazendo, vai anotando e vai vendo se é possível responder ou não de cara ali. E aí, meus irmãos, um ponto importantíssimo. Eu demorei demais a fazer isso, porque eu sou teimoso mesmo, né? Hoje eu já não faço isso, né, tanto. Mas nós somos muito tentados quando nós temos uma primeira dúvida, a primeira dúvida nas escrituras, nós somos tentados a correr para um comentário bíblico. E isso não é bom, de forma nenhuma. Então, não pulem essas etapas. Observem o texto, tentem responder essas perguntas com base no texto, tentem buscar essas respostas com a leitura de vocês, porque se vocês pularem essa etapa, vocês não vão elaborar o conhecimento que vocês estão buscando ali com base nas ferramentas de estudo de vocês, né? Então, não pulem essas etapas, né? A próxima pergunta, na observação, é onde, né? Onde estão as pessoas envolvidas no texto? Em alguns versículos, essa pergunta será mais importante que em outros, né? Em alguns contextos, em alguns parágrafos, essa pergunta será mais importante do que em outros, né? Quais são os lugares citados no texto?
nós podemos utilizar mapas. Meus irmãos, é algo muito interessante. Eu não sei com os irmãos, mas eu, em todas as Bíblias que eu já tive, que muitas vezes eu quase não lia, se eu não lia a Bíblia, você imagina os mapas. Os irmãos têm o costume de olhar os mapas que estão nas Bíblias. É interessante como esses mapas nos dão uma noção melhor do que está acontecendo no texto. Vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui, ó. Aqui nós temos um mapa das viagens de Paulo, certo? Esse mapa você encontra, a maioria das Bíblias você encontra um mapa desse aí, certo? E aqui nós podemos ver, deixa eu ligar aqui o apontador para facilitar. Nós podemos ver aqui, ó, a cidade de Filipos, bem aqui assim, ó. Nós podemos ver aqui, ó, Tessalônica, nós podemos ver aqui Corinto, e nós podemos ver lá no cantinho aqui, ó, Roma. E aqui embaixo nós temos a escala. Cada traço desse, quanto representa. Por exemplo, essa dimensão aqui representa, dá para ver não, né? 150 quilômetros, esse tracinho aqui embaixo. Observe. O apóstolo Paulo fala da generosidade dos filipenses nessa epístola, dizendo que eles, não só uma vez, mas por 2 vezes, mandaram ofertas para ele, para Tessalônica, depois para Corinto e para Roma, onde Paulo estava preso. Meus irmãos, nessa época não tinha um Pix aí que estão prometendo agora não, viu? Você faz um TED e cai no mesmo dia não, né? Não tinha essas transferências assim não. Como é que as ofertas saíam lá de Filipos, aqui, e vinham, ó, Tessalônica, opa, moleza, né? Bom. Corinto, já é mais difícil. E Roma. Meus irmãos, o esforço que os filipenses faziam para enviar essas ofertas ao apóstolo Paulo não era só um esforço financeiro, não, porque eles eram pobres. Eles estavam lá em 2 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala da pobreza deles. Mas não era esse o único esforço deles. Alguém, e Epafrodito fez isso, alguém tinha que sair, viajar todos esses quilômetros aqui, né? Correndo riscos, muitas vezes, né? Para entregar essas ofertas. Então, observem que isso, vocês só vão ter essa ideia quando vocês olham um mapa como esse. Então, é importante observar também onde, né? Onde as coisas estão acontecendo. Onde Paulo estava quando enviou essa epístola? Tudo indica, a maioria das Bíblias, né, dos comentários vão dizer que em Roma. Alguns dizem também que em Cesareia, mas Cesareia também é bem longe, né? Perto aqui não, é mais descendo bastante aí, né? Mas a maioria dizem que em Roma. Onde Paulo estava? Onde ficava Filipos? Né? Onde são as cidades que Paulo cita nesse texto? Nós precisamos olhar para isso. E na Bíblia, na maioria das Bíblias aí que vocês têm em mãos, né, você consegue ir lá no mapa e ver isso. Tá? Então, pronto. Atos também traça bem direitinho, né, toda essa geografia, né, todo esse trajeto aí das viagens, né? A próxima pergunta é quando, né? Quando os eventos do texto aconteceram? Essas vezes é uma pergunta difícil, às vezes não está tão claro para responder, né? Às vezes você, em algumas bíblias de estudo, isso fica bem mais fácil de ver, já está lá mastigadinho, mas nem sempre isso é uma informação fácil de ser obtida, mas é importante, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo, a grande maioria dos estudiosos dizem que lá da sua prisão em Roma, já no final ali, depois da sua última viagem missionária, né? Isso aqui nos mostra o tempo de relacionamento de Paulo com os filipenses, nos mostra o quão constante foi o cuidado dos filipenses para com Paulo. Então, durante pelo menos aí 10 anos, ou aproximadamente 10 anos, os filipenses mantinham um cuidado com o apóstolo Paulo, até que em um certo momento esse cuidado não pôde ser mantido. Paulo fala isso no capítulo 4. Durante um tempo eles não puderam fazer isso por algum motivo, mas depois retornaram. Então, essas ideias de datas, meus irmãos, trazem também muitas informações importantes, né? Eu lembro uma vez, se o pastor puder me corrigir, que eu não tenho memória muito boa, mas eu lembro de um período que o pastor estava pregando aqui Gálatas, né, na igreja, e uma das questões era o quando, né, porque isso influenciava diretamente na interpretação do texto, no ensino, né, pastor? Então, nós precisamos fazer essas perguntas. Repito, meus irmãos, na etapa de observação, você
talvez não encontre todas as respostas, mas você precisa fazer o máximo de perguntas ali para levantar, para ir construindo esse entendimento que vocês vão direcionar lá na etapa de interpretação, né? Então, é preciso fazer essas perguntas, né? Em relação a outros eventos nas Escrituras, quando isso está acontecendo? Né? Quando Paulo está escrevendo? Em que momento da história os filipenses estão recebendo essa epístola? Se nós conseguirmos encontrar esse dado, nós vamos ter formada, meus irmãos, a ideia de como a situação, né, financeira, política dos filipenses na época, né? Quem era o imperador nessa época? É uma pergunta interessante, né? Em relação ao tempo. Quem era o imperador em Roma no período que Paulo estava preso escrevendo aos filipenses? Né? É interessante. Então, nós precisamos, quanto mais perguntas nós fizermos, melhor vai ser, mais rico será o nosso estudo. Eu lembro, a Clarinha, ela faz muita pergunta. E eu faço, e às vezes eu admito que falta um pouquinho assim de paciência para ouvir tanta pergunta, né? Mas eu me esforço em não cortar isso, porque é por isso que essas crianças, né, não só a Clarinha, você quando menos percebe, eles estão falando coisas que você fala, mas como que pode? Como é que ele sabe disso? Como é que ele está fazendo esse tipo de comentário? Como é que está falando dessa palavra? Por quê? Porque eles são curiosos, eles perguntam, eles estão ali conhecendo as coisas, vão perguntando. Você responde às vezes no automático, e quando pensa que não, elas estão... É por isso que tem que ter muito cuidado, né, com o que nós ensinamos aos nossos filhos. Porque não pense que aquilo que você ensina, inclusive calado, né, inclusive sem fazer nada às vezes, você não vai estar ensinando, você vai estar ensinando. Né? Então, peguem isso para o estudo das Escrituras. Perguntem. Tenham sede, né, de entender o que o Senhor está revelando ali por meio do texto bíblico. E aí, meus irmãos, os irmãos não podem achar que essas perguntas todas serão feitas e todas serão respondidas numa sentada que vocês vão dar, não. Né? Então, isso exige realmente tempo e dedicação, esforço, intencionalidade, né? Intencionalidade, né? E como eu falei, os irmãos têm que buscar ficar quanto mais íntimo possível do texto, né? Aí perguntando mais. Por mais que não obtenham todas as respostas de início, né? Mas vão perguntando, né? Ao texto, tentando responder com o texto. A próxima pergunta é o porquê, né? E aqui, meus irmãos, há uma infinidade de perguntas, né, de porquê a se fazer ao texto bíblico. Né? Então, nós pegamos um versículo como esse, né? Nós podemos perguntar por que a preocupação do apóstolo Paulo? Por que Paulo está preocupado em mandar isso? Né? Esse tipo de cuidado, né? Por que repetir 3 vezes acautelai-vos? Como nós já comentamos aqui, mostrando essa ênfase, mostrando a estrutura. Né? Temos que lembrar que Paulo era um judeu, né? E como era a forma de um judeu escrever. Né? Mas Paulo também ele era conhecedor do grego também, né? E era cidadão romano. Né? Porque aí vem aquela pergunta, por que Paulo chama estes de cães? Por que chama de maus obreiros? Por que chama de falsa circuncisão? Outras perguntas que você vai fazendo. Você não faz todas essas perguntas de uma vez, meus irmãos. Vocês vão lendo e aí vão vão observando mais detalhes, né? E aí você vai perguntar depois, por que o apóstolo Paulo escreveu isso no capítulo 3, por exemplo? Por que ele não começou escrevendo acautelai-vos? Tem um motivo. Por quê? Por que ele não terminou com acautelai-vos? Por que aqui? Por que antes de acautelai-vos vem uma ordem à alegria? Por quê? Nós vimos aqui, capítulo 3, versículo 1, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Será que está desconectado? Não. Porque que antes do capítulo 3, no capítulo 2, no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre bons obreiros, sobre Timóteo e sobre Epafrodito. Por quê? Tem relação isso? Tem. Porque à medida que nós vamos conseguindo responder essas questões, nós vamos entrando aqui, vamos penetrando nesse texto. E, na verdade, né, o que é bem melhor, né, o texto vai penetrando em nós, em nossos corações. Então, essas perguntas precisam ser levantadas. Repito, o texto irá responder a maioria delas, né, a grande maioria delas,
aqui o texto não responder, nós não precisamos nos preocupar tanto com isso, né? Já que o texto não respondeu, mas cabe a nós buscar, perguntar e buscar, né? Os irmãos teriam algum outro porquê aí, olhando para esse versículo e lembrando, claro que lembrando também do que Paulo escreveu antes, né? Eu fiz questão de trazer esse versículo, meus irmãos, porque nós estamos estudando Filipenses há um bom tempo, né? Então os irmãos já têm já têm bastante ideia a respeito do texto de Filipenses, né? Os irmãos conseguem ver alguma pergunta a mais a ser feita, algum porquê, né, em relação a esse texto aí, a esse versículo? É difícil também porque só tem um versículo, né? Mas se os irmãos lerem depois o versículo 3, né? Já tem uma resposta com base no porquê, né? Ó, versículo 3. Porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está respondendo um porquê aí, né? Que você já era para ter feito aí. Paulo respondendo no versículo 3. Né? Então, lembrem desses porquês, né? A última das 6 perguntas é o para quê. E aqui o para quê, meus irmãos, ou o e daí, né? É onde nós iniciamos a aplicação do texto em nós. Aquilo que é aquela verdade que foi extraída, aquele princípio que nós conseguimos entender ali, é nesse para quê que nós começamos a aplicá-lo. Não é que nós começamos a aplicá-lo, mas nós começamos a formar a base para a aplicação. Né? Então, que diferença isso faz, né? Isso que eu aprendi aqui agora nesse texto, se eu aplicar essa verdade à minha vida? Porque eu não estava em Filipos, né? Então eu não estava sendo ali ameaçado pelos cães, pelos maus obreiros, né? e pelos da falsa circuncisão que estavam ameaçando os de Filipos. Mas quem são os cães de hoje, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Tudo isso vem da resposta à pergunta para quê, né? Do e daí, né? Ou então do como isso importa para a minha vida hoje. É o que vai saltar, né? O que vai sair dessa barreira de 2000 anos atrás para hoje, né? Quais são os falsos mestres de hoje? Quais os cuidados que eu tenho que ter hoje? Né? Tudo isso vem do para quê, né? E em relação aos ensinos dados, como isso se aplica, né? Nós acabamos de ler o versículo 3, que está no contexto direto, nesse versículo 2, onde Paulo diz, porque nós aqui somos a circuncisão, nós que adoramos no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Como o ensino que Paulo está dando aqui a respeito do cuidado com o verdadeiro evangelho, de não ser iludido por falso evangelho, como isso se aplica a nós hoje? Meus irmãos, isso aqui Ontem mesmo eu estava conversando com a Dejane sobre um colega que eu conversei com ele pelo WhatsApp, né? Fazia muito tempo que a gente não se encontrava e ele, para mim, ele sempre foi uma referência de crente para mim, né? De muito tempo atrás. E eu fui encontrar com ele, eu fiquei assustadíssimo com as ideias que ele tem a respeito do evangelho hoje, sabe? Parecia que eu estava ouvindo o Caio Fábio falando, parecia que eu estava ouvindo aquele pessoal dos desigrejados falando sobre, sabe? Ele falou cada absurdo que eu não vou nem comentar com os irmãos aqui. Mas eu conversei sobre isso com ele, sobre a importância de nós não nos desviarmos do verdadeiro evangelho. De não ouvirmos esses falsos mestres. E, meus irmãos, isso aqui é hoje. Não era só lá em Filipos, não. Isso aqui é hoje. Falsos mestres, cães, estão assolando aí, né, e matando muitos. Né? Isso é importante demais. Esse e daí aqui, esse para quê, ele deve acender luzes vermelhas o tempo todo aqui em nossas mentes. Né? Por isso a aplicação é tão importante. Outros pontos, a outra pergunta, né, da observação é quais termos são importantes observar. Por exemplo, qual é o termo mais importante desse versículo, meus irmãos? Acautelai-vos. Acautelai-vos traz essa ação, né? É o que os filipenses precisam fazer. Além disso, para deixar bem claro o negócio, o apóstolo Paulo repete 3 vezes, ele dá essa ênfase. Então, nós precisamos buscar os termos mais importantes. Por exemplo,
sempre em um versículo vai ter uma ação principal que deve ser feita ou que está acontecendo. Nós precisamos buscar essa ação. Por exemplo, Filipenses 1:27. Vivei de modo digno, por modo digno do Evangelho. Qual é o termo principal ali? Vivei. A ordem é viver, vivam. Então nós precisamos estar atentos a esses termos. Além, precisamos buscar os verbos, né, que estão ali, as ações. Precisamos buscar as conjunções, meus irmãos, ou seja, as palavras que vão trazer alguma mudança que vão adicionar alguma informação importante ou trazer algum contraste importante, né? Então, por exemplo, muitas pessoas falam que as palavras mais importantes da Bíblia, né, são os mais, né? Mais Deus, o homem se acabando ali, né? O homem morto em delitos e pecados, mais Deus. Opa, a partir daqui eu tenho que mas, né? Mas Deus. As conjunções de contraste, né? Como os mas e porém, as explicações, o porquê. Quando você vê um porquê como esse do versículo 3, você tem que automaticamente procurar o que é que ele está respondendo aqui, né? Ou então quando você vê um pois, né? Quando você vê um portanto, em Filipenses nós temos aqui alguns momentos que ele gera esse portanto, o assim. Por exemplo, meus irmãos, o capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Qual é o termo mais importante? Qual é a ação principal aqui? Desenvolvei. Só que para entender o desenvolver, nós temos que ir onde? Temos que vir antes, porque ele está falando assim. Assim, ele está ligando esse versículo ao que foi dito antes. E o que é que foi dito antes? O exemplo de Cristo, de servo, né, de Deus que se fez servo, que se esvaziou e que obedeceu até a morte e morte de cruz. Então não dá para entender ou desenvolver a vossa salvação sem ir lá para o exemplo de Cristo. Observe a importância do assim. Então nós precisamos observar esses termos, né? Assim, para, pois, porque, mas, porém, todavia. Capítulo 4. Todavia fizeste bem. Por que todavia? Tem um contraste ali. Devemos entender esses termos, né? As relações de causa e efeito, né? Esse livro do Vivendo na Palavra, ele traz o exemplo do Atos 1:8, né? Mas recebereis poder dos céus e sereis minhas testemunhas. Causa e efeito, né? Receberão poder e serão testemunhas. Não dá para desconectar um do outro. O poder é para quê? Para ser testemunha. Para ser testemunha, tem que receber o poder, né? Então, existe uma relação de causa e efeito ali, né? Em Atos 1:8. Então, esses termos precisam ser analisados, meus irmãos. Essa etapa de observação é a mais longa e também foi a mais longa aqui do nosso estudo. Nós estamos vendo com as outras duas, né? E ela é que nós dedicamos mais tempo para isso, observar. Fazer perguntas, seguindo de início é bom seguir esse método, né, para que a gente possa ir se adequando a ele e analisando os termos e lendo e relendo e buscando ali nas próprias escrituras. Opa, fui demais aqui. Próxima etapa, interpretação. E a interpretação, meus irmãos, é contexto, contexto e contexto, né? Eu não lembro quem disse, mas um professor de teologia, né, disse que se ele fizesse uma pergunta em sala de aula sobre qual é o ponto mais importante para a interpretação, e um aluno que estivesse dormindo, ele não tivesse nem ouvido o que o professor falou, né? Ele acordasse e respondesse qualquer pergunta de interpretação com a resposta contexto, ele teria grande chance de ter acertado a pergunta, né? Então, contexto é importantíssimo, meus irmãos. Por quê? Porque é no contexto que nós vamos não quebrar, mas tentar superar essa barreira daquilo que foi dito a alguém em um tempo e o que é aplicado a nós. Como o pastor falou aí, em relação ao termo cães. Se nós formos levar o termo cães da forma como nós entendemos o que é um cão hoje, nós não vamos entender nada a respeito do que Paulo está ensinando. Então nós precisamos entender esse contexto cultural. O que significava um judeu chamar um gentil de cão? E além do mais, como foi levantado pelo pastor, o que significa então um judeu chamar um outro judeu de cão diante dos gentios, né? Não sei, tem que ser
entendido com base nesse contexto, né? Então vamos lá, quais são os contextos que nós vamos buscar entender durante essa etapa de interpretação? O contexto literário, ou seja, quais são os versículos anteriores e os versículos que vêm depois daquele texto que nós estamos estudando, qual é o contexto geral da epístola ou do livro, né, ou daquela porção das escrituras, qual é o contexto, e você vai indo ampliando isso, né? Qual é o contexto daquele versículo em relação aos parágrafos, dos parágrafos em relação aos parágrafos anteriores e posteriores, em relação ao livro, em relação ao Novo Testamento, se for no Novo Testamento, em relação a toda a escritura, a toda a revelação, tudo isso aqui precisa estar contextualizado, porque está em harmonia, meus irmãos. Não há contradição entre aquilo que é revelado pelo Senhor. Então nós precisamos analisar esse contexto. No nosso caso, aqui, né, para início, aqueles que estão iniciando um estudo, você vai focar bem mais no contexto mais próximo ali, né? Que vem antes e que vem depois. Como o exemplo que eu dei, Filipenses 2:12. Você tem que ir para o contexto literário anterior para entender. E o posterior também, né? Por que Paulo está mandando desenvolver, né, a salvação? Tudo isso vem do contexto literário. Depois nós temos o contexto histórico, né? Outro ponto importante, meus irmãos. Como viviam os filipenses? Como eles estavam naquela situação? Quanto mais você entender que a colônia, ou que Filipos era uma colônia romana, uma colônia que era cheia de honrarias, que o povo de Filipos era um povo que antes do Evangelho era um povo de a grande maioria da população eram pessoas que tinham recursos financeiros, eram bem abastadas, né? Que quando Paulo chegou lá em Filipos, as pessoas que aceitaram o Evangelho dentro daquele grupo tinham pessoas de grande influência, como Lídia. Só que depois algo aconteceu, porque nós vemos algumas coisas acontecendo ali, né? E a própria epístola fala de perseguição, de inimigos. Nós precisamos entender o contexto histórico do que está acontecendo em Filipos. Como eu falei, a epístola de Filipenses vai dizer muito sobre isso. Qual o contexto da prisão de Paulo? Meus irmãos, observar, nós vamos falar sobre isso hoje à noite, se o Senhor permitir, né, na nossa mensagem a respeito da alegria cristã. Mas não dá para entender o que o apóstolo Paulo está ensinando sobre a alegria sem entender como estavam os filipenses e como estava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não estava numa situação de grande conforto, e principalmente ao longo dos últimos anos, não. Isso é crucial para que a gente entenda o significado de alegria que Paulo está dando ali, né? Contexto. Contexto cultural, como já falei sobre os cães, né? Os maus obreiros. O que significa isso, né? Os cães era a marca da impureza ali para os gentios. Paulo está então aqui dizendo que os judeus, os judaizantes que estão querendo anular a cruz de Cristo por meio de uma circuncisão, eles é que são os impuros, e não os gentios, e não os em Filipos, né? Então isso precisa ser levado em consideração, né? A falsa circuncisão, o que Paulo está querendo dizer? O que significava ali esse conceito de circuncisão? E se tem uma falsa circuncisão, qual é a verdadeira circuncisão? Porque Paulo diz no versículo 3, nós é que somos a circuncisão. O que é que isso quer dizer? Né? Tudo isso precisa ser respondido com base também, olhando para esses contextos. O contexto geográfico também, né, como eu falei, essa questão geopolítica também é importante, né? Qual era a posição de Filipos em relação ao Império Romano. Vou repetir o que eu venho falando aqui algumas vezes, né? Essas perguntas, meus irmãos, em algumas delas vocês talvez tenham mais dificuldade de responder. Mas o importante é que elas sejam feitas, e aí vocês vão estudar isso com base na própria Escritura. E, como eu falei, você não pode achar que você vai sentar meia hora, ler esse texto e vai compreendê-lo de forma magistral, assim, né? De forma a captar todas as suas verdades e aplicações, assim, em meia hora. Não. Isso aqui é dedicação e esforço para entender, né, para buscar esse alimento que vem do Senhor. Né? Então, é algo que nós devemos ter como
uma rotina nossa mesmo, né? O Senhor nos deu pastores e mestres para que nos, nos orientem, né? Nos pastoreiem, mas é uma responsabilidade nossa também buscar essa verdade, né? Esses estudos em nossos lares, para alimentar a nós mesmos, alimentar a nossa família, né? Isso é importante para todos nós. Outro ponto interessante e importante da interpretação, meus irmãos, é a concordância, que é algo que vocês têm também nas Bíblias, né? Como aquele versículo se relaciona com outros versículos da Escritura. Isso é muito é algo que esclarece muito. Não sei se os irmãos, eu espero que os irmãos lembrem, né? Mas no domingo agora passado, quando nós estávamos refletindo sobre o viver de um modo digno do Evangelho, eu utilizei uma concordância, ou seja, um versículo onde o apóstolo Paulo utilizou a mesma ideia e a mesma palavra, né, para explicar o significado de um termo. Como aquele termo é aplicado? Isso é feito pela concordância. Algumas Bíblias têm mais concordâncias, né, tem mais versículos disponíveis, outras não, mas a grande maioria delas, você vai encontrar aí esses índices que trazem ali, de acordo com aquele versículo, um outro versículo que vai ensinar algo a respeito disso. Por exemplo, na minha aqui, na área, tem dizendo, ó, versículo 2 do capítulo 3, ele está dizendo aqui para mim que a falsa circuncisão, no original, quer dizer mutilação. Eu tenho isso na minha Bíblia aqui. Não é uma Bíblia de estudo. Ou seja, nós temos aqui esses recursos, né, que a própria tradução nos oferece. Então, nós devemos utilizar isso. No final também, da maioria das Bíblias, você tem uma seção de concordância, onde você vai ver alguns termos, vários versículos que falam de um mesmo assunto, né? Então, isso é importante ser utilizado para entender também o contexto. E a partir daqui, meus irmãos, dessa etapa de observação e interpretação, nós podemos fazer algo que é muito interessante ser feito. A partir daqui, nós podemos reescrever o versículo, né, ou o parágrafo, ou a ideia com as nossas próprias palavras. Esse é um exercício muito interessante, meus irmãos. É algo que nos facilita muito o entendimento e também a fixar esse entendimento. Então, por exemplo, se você pega ali um versículo ou um conjunto ali de um ou dois versículos e você está estudando e você consegue entender, você vai lá e reescreve com suas palavras a ideia daquele versículo. E se você puder fazer isso em vários versículos, em um parágrafo, você vai escrevendo vários resumos desses versículos, depois você vai ter ali como se fosse uma paráfrase sua, né? uma reedição sua, e você pode ler também aquilo que você resumiu e filtrando até chegar a uma ideia geral e central do que o parágrafo está ensinando. E aí, meus irmãos, chegando nessa ideia, dificilmente você vai esquecer aquele ensinamento. E esse é o ponto, né? Você pode também determinar, né, como eu estava falando agora, a ideia central do texto, né? O que é a ideia central? É o assunto principal. É responder a pergunta sobre o que o autor está falando aqui. Pronto. E depois, além de responder sobre o que o autor está falando, o que o autor fala sobre esse assunto, né? Qual é o assunto e o que ele fala sobre esse assunto. Se você responder isso, você vai estar ali pronto para, entendendo aquela verdade, aplicar aquela verdade. E aí nós chegamos na aplicação, como eu falei, como essa verdade muda a minha vida, né? Meus irmãos, essa aqui é algo que nós não podemos deixar de buscar, né? Como esse estudo muda a minha vida em Cristo, né? No sentido de me fazer mais próximo, de me transformar, de me moldar a Ele, né? E aqui nós temos algumas perguntas que nós podemos fazer quando nós estudamos esse texto, um texto, né? Quando nós chegamos a esse entendimento, nós interpretamos aquele texto. Há um exemplo a ser seguido aqui? Tem um exemplo a ser seguido aqui em Filipenses 3:2? Tem um exemplo a não ser seguido, né? Que é o dos falsos mestres aí, né? Há um pecado a ser evitado? Há uma promessa a ser lembrada? Essas perguntas estão lá no livro Vivendo na Palavra, tá? Há uma promessa a ser lembrada? Há uma oração a se repetir? Há um mandamento a se obedecer? Isso aqui são perguntas que tentam facilitar essa aplicação. Mas a ideia principal aqui, meus irmãos, com base nessa verdade. Por exemplo,
é preciso ter cuidado com falsos mestres que deturpam, né, o Evangelho, por exemplo. De alguma forma, tentam falsificar ou entregar um Evangelho falsificado. Ok, como isso se aplica nos dias de hoje? E aqui que eu estava comentando, existem falsos mestres hoje? Existem. Como podemos nos proteger, ou sermos protegidos desses falsos mestres, né? Então, essa etapa é crucial, meus irmãos. É algo que nós precisamos atentar demais para isso. Ok, alguma pergunta, meus irmãos? Aqui nós finalizamos aqui. Eu gostaria de propor aos irmãos que os irmãos fizessem um exercício aí ao longo da semana, utilizando essas etapas. Se os irmãos quiserem, eu posso passar esses slides para lembrarem, né, de algumas coisas que foram ditas, mas eu gostaria que os irmãos fizessem um exercício como esse. E eu até sugiro que os irmãos fizessem esse exercício lá em Filipenses 1, 27. Ou melhor, do 27 ao 30, né, que é um parágrafo fechadinho. Né? É um texto bem interessante para exercitar isso. Era um texto que eu até gostaria de ter trazido, mas eu optei por esse que achei que fosse mais produtivo, esse outro. Então, vamos fazer assim, os irmãos fazem esse exercício de Filipenses 1, 27 ao 30, aplicando esse método. Eu vou mandar os slides, o material, e aí os irmãos aplicam isso e a gente pode ir conversando, né? Depois, ao longo da semana, depois também, a gente pode ir tirando dúvidas sobre isso, né? Compartilhando isso, tá bom? Pois vamos orar. Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te cultuar. E nós suplicamos que o Senhor, por meio da tua misericórdia e graça, nos capacite, Senhor, a entendermos a tua palavra, a termos sede de saber mais de ti, Senhor, não com outro propósito, senão nos submetermos ao Senhor e fazermos a tua vontade, de sermos, Senhor, como Cristo Jesus, nosso Redentor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a enxergarmos vividamente a importância de estudarmos a tua palavra, de conhecermos ao Senhor e de vivermos, de praticarmos aquilo que nós conhecemos, aquilo que o Senhor nos revela. Ajuda a tua igreja, sustenta o teu povo, Senhor, por meio da tua palavra, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.